Opa, beleza, bem aqui, e sejam bem-vindos ao Contos da Internet, onde contarei histórias assustadoras, peculiares e de vingança do Reddit. Me vinguei da professora que me xingava. Esta história é amplamente conhecida entre minha família e é constantemente contada e brincada no meu grupo de amigos mesmo anos depois do ocorrido. Eu estava no último ano do ensino médio na época. Eu não era o aluno mais brilhante. Eu era um estudante nota 8, nunca tinha recebido uma detenção ou algo do tipo. Isso é importante porque até hoje, ainda não tenho a ideia de por que aquele professor me tratou daquela maneira. A professora, que chamaremos de Senhora Benson, ela era uma professora que estava na escola há mais de uma década, e era amplamente conhecida por ser uma pessoa sem coração e snob, e a escola a via como uma deusa. A Senhora Benson ensinava álgebra, que é minha pior matéria que existe, então naturalmente eu tinha problemas para entender as lições e fazia perguntas com frequência. Para alguns, essas perguntas eram bem fáceis, mas para mim era muito complexo. Normalmente, quando alguém faz uma pergunta idiota, os professores respondem. No entanto, no caso da Senhora Benson, ela me menosprezava na frente de todos, dizendo coisas como: "E lá vem mais uma pergunta idiota de novo. Nossa, que surpresa! Você não entendeu novamente o sério? Temos que ir mais devagar porque você não consegue acompanhar, não é?" Eu tentei ir à administração para falar sobre isso, mas novamente ela era considerada um pilar importante na escola. Eles mandaram alguém para examiná-la durante a aula, e ela agia com respeito e normalidade por um dia, e voltava a ser uma vadia no dia seguinte. Isso continua no ano todo. Fui a uma loja e comprei um gravador, e comecei a gravar secretamente todos os insultos que ela lançava nas aulas delas. Como já não estava aguentando mais, comecei a botar fogo na fogueira em suas aulas com muito mais perguntas. Estava sentado em sua aula quando faço uma pergunta. A resposta dela foi: "Eu ensino aqui há mais de 10 anos, e essa foi a pergunta mais idiota que eu já ouvi sair da boca de alguém em minhas aulas." Ela continuou a lição sem responder. Quando acabou o dia de aula, fui para casa, e compilei todas as fitas em glorioso vídeo. Voltei no dia seguinte para mostrar aos administradores da escola. Sentei-me com o diretor e ouvimos alguns minutos de insultos. Como para ele eu não tinha provas o suficiente, ou ele queria mais testemunhas presentes, assim como a Senhora Benson também. Ele me disse que nos encontraríamos no dia seguinte, onde eu poderia mostrar a ele o resto dos administradores o vídeo completo. No dia seguinte eu entro na escola, mais nervoso que já entrei. Fui chamado ao escritório onde me encontrei com alguns diretores, o policial da escola, o diretor, o vice-diretor e a Senhora Benson. Os minutos seguintes foram um dos melhores momentos que já tive na escola. Eu assisti com os administradores ao vídeo todo. Enquanto eles ouviram, ficavam sem reação. Ela estava sendo exposta publicamente na frente das pessoas mais importantes da escola, enquanto ela continuava com sua aura arrogante. A fita terminou e os administradores olharam em volta com espanto, e o diretor se virou para mim e disse: "Acho que ouvimos tudo o que precisamos, obrigado." E eu fui discretamente dispensado da sala. A última vez que vi a Senhora Benson, ela estava saindo da sala do diretor. Olhei no fundo de seus olhos cheios de lágrimas e dei um grande sorriso. Voltei para a aula na semana seguinte e ela não estava mais na escola. A história se espalhou rapidamente pela escola e eu era visto como um salvador. Tornou quase impossível para a Senhora Benson retornar à sua carreira de professora depois de todas as acusações contra elas. Eu acho que fez certo. Passar por insultos de alguém que deveria estar te ajudando deve ser horrível. Essa senhora teve o karma que merece. Ela morreu um pouco antes depois de eu passar. Cerca de 5 anos atrás, eu estava morando na casa dos meus pais junto com meu irmão gêmeo. Todas as manhãs, por volta das 7 horas, nós dois saíamos para correr. Tínhamos uma rota da região que corríamos. Para deixar mais divertido, eu corria em uma direção, e meu irmão gêmeo corria na outra direção, assim poderíamos correr e manter o foco.
Parte desse caminho ficava na rua principal da cidade em que meus pais moram. Nessa rua principal, havia uns apartamentos meio escondidos em meio de árvores. Na direção em que eu estava correndo, a vista desses apartamentos estava obscurecida por um arbusto gigante e eu não conseguia ver até estar bem na frente deles. Um pouco longe vejo uma mulher parada entre as árvores, olhando para mim. Eu imediatamente fico com calafrios e não me viro para encará-la, porque eu não queria ser rude. Então eu continuei a correr sem me importar muito. Passo pelo meu irmão cerca de 10 minutos depois, ele estava indo na direção oposta que eu. Quando eu cheguei em casa meu irmão ainda não tinha voltado, então continuo minha rotina matinal, incluindo tomar banho. Saio do chuveiro e meu irmão ainda não tinha voltado e estava começando a ficar um pouco preocupado. Depois de 1 hora que cheguei em casa, ele ainda não tinha aparecido. Eu ligo para ele. Ele me diz que está voltando e tem algo que precisa dizer a mim e aos meus pais. Ele finalmente chega em casa e nos diz que, enquanto corria na frente daquele local dos prédios, viu uma mulher pendurada nas árvores em frente aos apartamentos. Quando ele viu, um homem vem correndo dos apartamentos chorando e gritando "Oh não, eu não posso acreditar que ela fez isso", e agarra o corpo dela, e a deita no chão e começa a fazer ressuscitamento. É óbvio que ele é o marido dela. Meu irmão chamou a polícia local e eles enviam uma ambulância e policiais. O meu irmão teve que ficar para o relatório de testemunha e toda aquela conversa de polícia. Ele estava obviamente preocupado com isso. Como ele estava indo na direção oposta que eu estava correndo, ele não tinha a visão que eu tinha, a visão dessa mulher pendurada lá. Ainda é difícil para mim acreditar que a mulher que vi olhando para mim depois de alguns minutos estaria morta. Acho muito estranho que o marido tenha saído correndo assim que ficou óbvio que alguém havia descoberto o corpo. Isso é um pouco conveniente. Mas não quero dizer que este homem matou sua esposa sem nenhuma evidência. Então, essas foram as histórias de hoje. Deixe nos comentários se já passou por algo parecido, dê seu like e se inscreva no canal. Para continuar recebendo nossos vídeos, clique em um dos vídeos no lado e continue nos assistindo.